Carlos Afonso, vou direto a você. Como advogado e pesquisador sobre temas de tecnologia, sabemos que você recebe diariamente perguntas e eu adoraria discutir com você as perguntas também palpitantes sobre robôs, artificiais, óculos de realidade virtual, outros temas de tecnologia, mas o nosso foco hoje são os temas específicos da competição e inclusão financeira. E acho que seria, para abrir a discussão agora dessa segunda rodada, queria entender, pelos seus estudos, como é que você enxerga o papel da tecnologia para mudar a relação do consumidor com os serviços financeiros. Legal. Obrigado pelas perguntas, Mariana. É muito bom estar aqui debatendo esse tema com vocês. Pediria só para colocar os slides aí para a gente começar rapidinho. E começar agradecendo a Stone, ao Instituto Propag, por esse gentil convite. A minha fala aqui, eu acho que ela serve o propósito da gente começar um debate sobre consumo, concorrência, inclusão financeira e o papel da tecnologia nesse debate. Então, na verdade, eu vou só servir aqui como suporte para a fala que Nicola e Ragazzo fazem aqui desse assunto, oferecendo a vocês algumas histórias. E aí, só para deixar claro, eu sou diretor do ITS, e já que Mariana perguntou sobre inteligência artificial, fica só um ponto aqui. Eu sei que muitos de vocês aqui no espaço também têm interesse pelo tema. O ITS organizou, no finalzinho de 2017, um tema sobre inteligência artificial e inclusão, já que inclusão é a nossa chave aqui dessa conversa. Quem tiver interesse sobre esse assunto, nós trouxemos mais de 100 professores internacionais para o Rio de Janeiro, para um evento no Museu da Manhã, e fizemos um site com todos os painéis e todos os materiais de pesquisa, as falas de todos esses professores. Então, quem tiver interesse no debate sobre inteligência artificial e inclusão, fica aí o site, o aiandinclusion.org. Dê uma olhadinha lá, que pode ser um bom ponto de partida para a discussão sobre inteligência artificial. Foi um evento que a gente fez junto com o Berkman Klein Center da Universidade de Harvard. Mas, enfim, hoje a gente não vai falar de inteligência artificial. Queria contar duas histórias muito rapidinhas. O ITS tem parceria com alguns institutos e universidades na Índia, e queria contar uma história. Em final de 2016, eu estava em Hyderabad, e a gente estava jantando, e 10 da noite começou a aparecer uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: você viu o que aconteceu? O primeiro-ministro acabou de cancelar o dinheiro. Eu falei assim, como assim cancelar o dinheiro? Foi muito interessante, era uma sexta-feira, a gente tinha acabado o evento, ia passar o final de semana fazendo lá o tour por Taj Mahal e afins, tínhamos trocado todas as nossas rúpias por notas de 1.000 rúpias. E soubemos, no final da noite, que as notas de 1.000 rúpias acabaram de ser canceladas pelo governo. Numa fala muito interessante, o primeiro-ministro Modi disse que você que tinha notas de 1.000 rúpias agora deveria ir ao banco e trocar as suas 1.000 rúpias, com um limite diário de 4.000 rúpias por troca. A gente tinha 25.000 rúpias, cada um de nós. Como vocês podem imaginar, nossa viagem foi absolutamente frustrada e nós tivemos que praticamente escapar da Índia. Foi um tanto quanto indigno. A gente conseguiu voltar para o hotel depois de meia-noite. Meia-noite era o prazo em que as rúpias deixariam de valer. E a recepção do hotel não quis mais receber o nosso dinheiro. Nosso dinheiro não valia mais nada. A gente tinha tirado dinheiro para pagar o hotel e para seguir viagem. A gente não conseguia nem mais pagar o hotel, nem mais seguir viagem. Enfim, aquele nosso dinheiro de papel não valia absolutamente nada. Foi uma noite muito interessante, foi a noite que o Trump foi eleito presidente americano, então vocês podem imaginar que legal foi na recepção, a gente vendo o mundo virar de cabeça para baixo e a gente tentando, enfim, saber como é que a gente ia sair de Hyderabad. No final das contas, a recepção do hotel aceitou as nossas notas, depois de quase 4 horas de gritos, muita humilhação, com o preço de que a gente fizesse boas resenhas no TripAdvisor com relação ao hotel. Isso mostra como vivemos numa sociedade de ranqueamento, que é um ponto, inclusive, para o nosso debate aqui. Mas, brincadeiras à parte, gente, a gente teve sorte, outras pessoas não tiveram tanta sorte.
cancelamento das moedas, né, o processo de desmonetização da Índia foi muito sério. Muitas pessoas morreram nas filas dos bancos, pelos mais diferentes motivos, inclusive porque não receberam atendimento hospitalar, porque não conseguiam pagar por ele, porque não tinham mais o dinheiro. E eu estou mencionando esse exemplo porque eu acho que a Índia oferece um ponto de entrada bom para a nossa conversa, pelo seguinte: é uma sociedade altamente digitalizada. É uma sociedade com um número de celulares que ultrapassa muito o número de pessoas que nós temos no Brasil. Mas é uma sociedade altamente também desbancarizada. Os indianos não têm conta no banco, mas eles têm um celular na mão. E aí, quando me perguntam sobre o que eu acho da Libra, do Facebook, se vai dar certo, se não vai dar certo, eu fico pensando naquela noite, em novembro, em que a gente ficou tentando pagar o hotel com notas que não valiam nada. Se tem uma sociedade em que acho que moedas digitais podem fazer um sucesso muito rápido, como a do Facebook, é a Índia. Altamente digitalizada, pouco com inclusão financeira e poucamente bancarizada. E isso é interessante a gente pensar. O índice global do Banco Mundial sobre países em que eu tenho uma população desbancarizada, o Brasil tem uma parcela muito relevante. E Índia aparece junto com China. Já que China está na moda, acho que vale a gente falar um pouquinho da China. O ITS tem feito algumas incursões na China, que a gente chama de China Dive. A gente leva executivos, interessados e pesquisadores para descobrir um pouquinho mais sobre a China, para passar uma semana encontrando empresários do ecossistema de inovação na China. Aí estão fotos da nossa última viagem, tem uma foto do Ronaldo Lemos sorridente aqui, enfim, uma foto bonita. E uma questão interessante do ITS China Dive, talvez vocês tenham visto, alguns de vocês talvez tenham lido esse texto aí no último mês. Foi um texto do Lucas Marques, que foi com a gente na viagem e que voltou e fez esse textão no LinkedIn, que fez algum sucesso, como vocês podem ver pelo número de compartilhamentos. Mas o que nos interessa na China, e aqui eu já vou concluindo a minha fala inicial, é o seguinte: muita gente, quando pensa na China, pensa em China mais dados, vai lembrar do sistema de crédito social. Talvez vocês tenham visto já essa ideia de que o governo chinês vai dar uma nota para cada cidadão, vai ser ranqueado de acordo com uma série de situações, desde os seus hábitos de compra, as suas postagens em rede social, a quem são os seus amigos, e muitos de vocês talvez vejam isso como o maior exemplo de uma distopia orwelliana sobre dados. Uma notinha rápida para a gente entender um pouco como é que a gente chegou aqui e como isso se conecta com o debate de inclusão financeira. Primeiro, entender que isso vem de uma tentativa do governo chinês de introduzir honestidade e confiança na sociedade. Assim como o cancelamento do dinheiro lá na Índia foi para evitar a lavagem de dinheiro, e as pessoas passavam, então, a não confiar mais naquele dinheiro, o problema na China é fazer com que a sociedade tenha uma situação de confiança, em que as pessoas possam confiar umas nas outras. E a tecnologia seria um facilitador para isso, já que você teria na palma da mão, no celular, o ranqueamento da pessoa que está do seu lado. Você sabe se a pessoa é confiável ou não. Vale só esclarecer, pessoal, que o governo chinês, no seu documento, disse que ia fazer isso a partir de 2020. Não existe ainda uma central que organize essas informações. O que você tem hoje são projetos piloto feitos por empresas, Sesame Credits, lá o Alipay e outras. Mas isso nasce de uma crise de confiança na China de 2008, quando você teve uma enorme crise de falsificação de produtos ligados ao leite, em que você teve uma internação de 30 mil bebês chineses por conta do consumo de leite adulterado. Desde 2008, o governo tem buscado formas de introduzir confiança na sociedade, numa sociedade que você não podia nem confiar no próprio leite que você dava para a sua criança. Eu tenho um colega meu do ITS que foi à China, e o motorista de táxi que ficou levando ele pela cidade, até hoje manda mensagens perguntando qual é o leite que você dá para o seu bebê. Enfim, o Sérgio Branco não tem um bebê, mas ele ficava dando dicas sobre leite para o motorista de táxi na China. Só para terminar, gente, esse ponto ele é tão dramático que o WeChat agora lançou um piloto, um teste, de um radar para você poder descobrir se tem alguém perto de você que é um devedor. Então, cerca de 550 metros,
você vai conseguir saber se tem algum devedor, eles chamaram isso do radar dos falidos. E o que você pode fazer se você achar o sujeito? Você precisa ver os hábitos dele. Se ele tiver com hábitos que parece que ele poderia ter pago as suas dívidas, mas não pagou, você pode denunciar as autoridades. E você clica no rostinho ali da pessoa e você sabe o nome e uma parte do endereço dela. Ou seja, uma forma de social pressure para fazer com que, enfim, a pessoa pague seus débitos. Já imaginou no Brasil? Mas, gente, brincadeiras à parte, eu paro aqui só para dizer... né? Ia ser uma situação... né? Então, tem gente que quer sair das redes sociais, né? Quem sabe isso não é um empurrãozinho. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu queria dar esses 2 exemplos de Índia e China para a gente poder pensar juntos como é que a gente introduz confiança na sociedade e como a tecnologia pode ser um meio para aumentar a confiança. Mas esses meus 2 exemplos parecem um tanto quanto errados, né? Parece vir de uma situação de cima para baixo, governo tentando criar plataformas tecnológicas, instrumentos, para que as pessoas confiem, para que as pessoas possam se direcionar numa certa direção, no caso da Índia, forçando as pessoas a irem ao banco para resolver o seu problema financeiro, e no caso da China, usando tecnologia para forçar a confiança. Bom, eu vou parar por aqui. Eu tinha só mais 2 slides rapidinho para falar sobre o papel do direito nisso tudo, mas eu deixo para a gente falar isso mais adiante. E só, deixando um último recado, o ITS tem feito estudos nessa área e a questão da confiança, do consumo e serviços financeiros é algo que a gente tem trabalhado recentemente. Para quem quiser dar uma olhadinha, o ITS acabou de publicar um estudo sobre regulação de meios de pagamento eletrônicos, trabalhando justamente com concorrência, consumidor e inovação. Dá uma olhadinha lá no nosso site, no itsrio.org. Vou parar por aqui, gente. É isso. Obrigado. Obrigada, Carlos Afonso. A minha síntese disso é que boas intenções e tecnologia podem dar muito certo ou podem produzir resultados absolutamente catastróficos. E assustadores. Assustadores. Nicola, como você vê, da sua perspectiva, com as análises das quais você tem participado na McKinsey, como você vê o papel da tecnologia, a evolução da tecnologia, o reflexo da tecnologia no Brasil? Obrigado. Pode colocar minha apresentação, por gentileza? São 5 slides. Nós não somos professores como Shakeman, mas na McKinsey a gente também fala "In God we trust. The others, please bring the data". Então, a gente gosta de dados também. E uma das coisas que a gente vê é que o Brasil é aquele eterno gigante adormecido, né? E nós acreditamos profundamente que a única forma na qual nós vamos conseguir realizar o nosso potencial é se a gente tiver mais produtividade e inovação. E aí, obviamente, eu falo essas 2 palavras e, naturalmente, todos nós pensamos, possivelmente, tecnologia é associada a cada uma delas. O Shakeman mostrou dados de 97 a 2015. Eu mostro dados de 50 anos. A situação é absolutamente a mesma. Essa é a produtividade de um trabalhador. No Brasil, nos Estados Unidos, Coreia do Sul, naturalmente, Índia e China. A produtividade de um trabalhador americano em 50 anos dobrou. A do brasileiro também dobrou. O problema é que a nossa produtividade era 20% da americana, e continua 20%. Enquanto isso, Coreia, China e Índia multiplicaram por 4, né? 4 na Índia, 10 na Coreia e 20 na China. 20 vezes versus 2 vezes. Né? Por quê? Inovação e produtividade. E por que nós não temos isso? Primeiro, a gente olha no Brasil, esse quadro é um quadro que mostra quais são as grandes empresas de tecnologia que nós temos no Brasil. Não temos. Não tínhamos e continuamos não tendo. Né? Em 2018, já as 5 maiores empresas dos Estados Unidos em valor de mercado eram as FANG. Né? Na China, as 2 maiores. E no Brasil ainda não são. No Brasil, a gente ainda vê os bancos. E por quê? Porque o sistema financeiro no Brasil é produtivo.
Comparado um grande banco brasileiro com um grande banco americano, o grande banco brasileiro é muito produtivo. Por quê? Não é porque ele gosta, como diz o Guimarães Rosa, né? Sapo não pula por boniteza, pula por precisão, né? Ou seja, o banco precisou ser eficiente e ser produtivo por causa da hiperinflação. A ineficiência era muito cara. E quem não foi, ficou no caminho, que eram os bancos públicos. Ainda existem alguns que conseguiram, obviamente com alguma ajuda, tem uma produtividade menor do que dos bancos privados, mas são razoavelmente produtivos. Mas o resto da sociedade brasileira, das indústrias brasileiras, ainda tem muita ineficiência. Uma das coisas que faz isso é por que não existe eficiência. Paulo Guedes falou uma vez, né, no Brasil existem 5 bancos, 3 isso, 10 aquilo, 200 milhões de trouxa, né? Mas por que existe isso? Porque o Brasil é fechado. Gente, competição tem a ver com concorrência, né? Se a gente olha, isso é um dado, existem 400 acordos comerciais no mundo para você ter acesso a 100% dos consumidores. O Chile fez 27 acordos que acessam 95% do mercado. O Brasil tem 9 acordos, com, obviamente, Cuba, Angola, Venezuela e outros países do gênero, tá certo? Que dá acesso a 5% dos mercados consumidores no mundo. Então, se o Brasil não é um país aberto, a pressão para a competitividade é menor, né? Por isso, esse acordo com a União Europeia, para mim, eu classifico como histórico. E o Brasil entrar na OCDE também é histórico. Esses 2 eventos, para mim, têm um valor imenso, talvez muito maior do que a gente fala, né? Não é só em termos de comércio, mas em termos de fluxo de informação, de pessoas, tá certo? O Brasil também é muito fechado. Nós somos uma sociedade provinciana, com todo respeito, né? Nós não somos abertos. Quantos professores das universidades são estrangeiros? Quantos imigrantes nós conseguimos atrair? Quantos empreendedores vêm para cá, em vez de ir para o Vale do Silício abrir sua empresa, né? E talvez a última coisa que eu vou falar aqui, até por causa do tempo, isso não vai vir da educação, gente. Com todo respeito, eu sou um otimista, mas eu não sou um maluco. Eu não vou pular do 5º andar desse prédio sem paraquedas, sendo otimista, achando que eu vou dar um jeito até lá embaixo. Tá certo? Da mesma forma, não adianta acreditar que a nossa revolução vai vir da educação. Não vai. Tá certo? Esses são os dados que mostram o que aconteceu com o Brasil botando um caminhão de dinheiro na educação. Não aconteceu absolutamente nada. Porque a gente colocou dinheiro no lugar errado e a gente continua achando que o dinheiro, a solução para a educação no Brasil é dinheiro e não gestão. E não professores qualificados. Tá certo? Bom, anyway. Então, se a gente olhar e der um passo para trás, né, para mim, a solução para o Brasil é a tecnologia, por 2 razões. Primeiro, porque o Brasil adora regulamentar o passado, né? Nós somos um país do TAC, né? Faz errado, depois você faz um TAC. Então a segundo, o governo não consegue controlar as forças da tecnologia. Não consegue. É uma coisa muito mais forte, né? Ou seja, então atualmente, eu lembro, né, se meu ídolo tivesse vivo hoje, meu ídolo brasileiro é Roberto Campos, né? Que sempre falava mercado, 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 né? Para mim, a tecnologia será o grande motor para fazer o mercado finalmente chegar no Brasil. Obrigada, Nicola. A tecnologia, então, será a alavanca da produtividade. Essa é a sua aposta. Essa é a minha aposta. Certo. Carlos, a sua longa experiência no governo, na academia, agora como consultor, como é que você enxerga? 2 perguntas para você, para essa primeira parte. Como você enxerga essa alavanca da produtividade se materializando no Brasil? Essa é a primeira. E segundo, talvez um desdobramento dessa, como é que você vê a tecnologia entregando esse valor para a sociedade? Bom, primeiro, bom dia. Queria agradecer a Stone. Estou feliz de estar aqui no painel. O Nicola, a gente se viu 10 anos atrás, algo em torno disso. Carlos Afonso, a gente se vê há 20 anos, né, com alguma frequência.
Eu a não gente vou vai falar pa- de vamos- vocês. vamos pular, vamos pular. Mas nossa relação também é forte. E eu tenho... Está aí com... eu estou um pouco impactado pelas apresentações anteriores, né, porque a hipótese de show de horror que o Carlos Afonso me trouxe me faz perder um pouco a confiança que as pessoas têm em reguladores de uma maneira geral. Mas eu não tenho essa visão tão negativa a respeito de reguladores, até porque a gente tem alguns exemplos interessantes, e meio de pagamento foi um exemplo interessante, né, de evolução regulatória e de discussão, inclusive, regulatória. Eu me lembro, e aí também não vou falar porque você vai ficar brava comigo, mas, mais ou menos 10 anos atrás, o governo fez uma reflexão em cima do mercado de meio de pagamento. Ele viu esse gráfico aí. Na época existia exclusividade, né? Então, a relação Visa, VisaNet, Mastercard, Redcard, era uma relação de exclusividade. Ele olhou para isso e falou, talvez seja bom mexer com isso, talvez seja bom alterar essa relação, que muito provavelmente você vai ter, a partir daí, um incremento tecnológico, talvez, ou, quem sabe, aumento ao acesso ao uso de cartões de pagamento. E o exemplo ele foi... Assim, aconteceram dois movimentos. Né? Primeiro, teve um relatório, né? Participou, à época, o Banco Central, a SEAI, Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e o CAD acabou julgando um processo, aí especificamente do Visa VisaNet. Eu estava no conselho naquela época, eu tive uma participação lateral, porque eu não era o conselheiro relator. Mas, logo depois disso, a realidade mudou. Né? De fato, a exclusividade foi quebrada, a ideia de interoperabilidade foi algo que começou a funcionar no Brasil. E a gente começou, eu não consegui ter o dado de 2018, mas você começa a enxergar uma entrada relevante. Aquele cenário começa a se transformar bastante. E aí, esse drive que o Nicola estava dizendo, né? Falou, bom, o que é a competição? Né? O que significa competição? E eu, vendo a hipótese do Carlos Afonso, eu acho que o regulador pode errar absurdamente, ou ele pode dar uma bola dentro. Ele pode fazer algum movimento, e eu posso falar disso com alguma tranquilidade, porque eu fui muito lateral nisso. Então, não estou aqui me vangloriando. Eu estava num conselho de 7 pessoas e eu não era o relator, esse relatório saiu de outro canto, esse negócio funcionou no Brasil. E aí você vai pensar, o que significou isso? Né? O que é esse aumento de competição? Essas novas empresas que entraram, e que algumas delas são fintechs, no sentido mais clássico. Bom, acesso aos instrumentos de pagamento, porque a gente pensa talvez só no consumidor, né? Mas não, porque no varejo também. Começou a usar bastante cartão de pagamento, se transformou numa realidade. Você tem um maior incentivo à formalização, né? Que as tarifas abaixam, as pessoas têm mais uso, eles veem mais valor em se formalizar, então é algo que acontece. Você começa a ter os prestadores, aí, especificamente credenciadores, começando a ter mais incentivo para fazer inovações tecnológicas e oferecer serviços diferentes. Você começa a ver, hoje, as máquinas são praticamente computadores, né? Não é totalmente diferente daquela maquininha tradicional de 10 anos atrás. Você consegue fazer vários perfis de operação dentro da maquininha hoje em dia. Você consegue, inclusive, fazer cômputo de fidelidade. O negócio está indo para um outro patamar, né? E, trazendo os números, eu também gosto de número, né? Eu sou da FGV, então a gente também tem muito disso. Você pegar o crescimento nesses 10 anos, 9 anos, você saiu aí de um torno de 400 bi para 1,5 tri. Né? Isso é mais gente usando cartão. Isso é mais gente usando cartão. Isso é você vendo um processo de universalização de cartão de pagamento que teve lá a origem lá atrás. Obviamente, ele naturalmente cresceria, mas eu computo bastante desse crescimento também a mais competição. E isso também casado, obviamente, com uma redução nas tarifas. O gráfico não consegue capturar o último movimento regulatório também na fixação do preço-teto na tarifa do cartão de débito, de intercâmbio do cartão de débito, mas provável que você tenha esse movimento de uma forma mais perene. Só que aí, talvez seja um momento para a gente fazer uma reflexão, dar um passo para trás. Será que não está no momento do segundo ciclo? Segundo ciclo? Teve um primeiro ciclo, lá atrás, olhando para aquela exclusividade, falei, olha, eu acho que posso, sob o ponto de vista regulatório ou concorrencial, a solução foi meio que os dois caminhos, né, que logo na sequência teve uma regulação garantindo interoperabilidade. Eu não vou conseguir falar isso nunca mais ao longo dessa palestra. Só que agora você vê movimentos diferentes, né, e eu tenho acompanhado bastante o que está acontecendo no CAD, tenho acompanhado bastante o que está acontecendo também das discussões regulatórias do Banco Central. Houve encontros Banco Central e CAD recentemente.
e movimentos da indústria. Esses movimentos da indústria, parte disso eu estou explicando o modelo de verticalização que você tem, né? A bandeira aí, ela dá as regras dos arranjos de pagamento, então parte do que você vê dos movimentos que aconteceram tem a ver com esse movimento de verticalização, né? Emissor bandeira. A gente começou a ver o cenário competitivo que ainda é concentrado, não tem novidade, as pessoas têm esse conhecimento, é algo que a gente discute já há bastante tempo, não tem novidade com relação a isso, mas tem algo que vale a pena a gente enxergar, que, pelo adiantar da hora, o CAD tem instaurado procedimentos envolvendo... O meio de pagamento são os que têm as marcas vermelhas, né? Os que estão em azul são os que já foram resolvidos por termos de cessação de conduta. Tem muito caso. Tem muito caso. Então, olhando para isso, em que medida, talvez, seja, e eu acho que isso está acontecendo, um momento de nova discussão entre Banco Central, CAD. Eu não vejo de uma maneira tão negativa assim o papel do regulador. Não vejo isso dessa maneira. A gente talvez esteja num ciclo de desregulação, e ele é importante, eu acho ele relevante, mas, às vezes, alguma regulação, algum movimento regulatório pode levar a um ciclo de mais concorrência. Não necessariamente qualquer movimento regulatório leva a menos concorrência. Esse movimento lá de trás, que eu chamo de primeiro ciclo, ele foi muito importante para abrir o mercado. Se ainda houvesse exclusividade naqueles termos, talvez a gente não tivesse o cenário que a gente tem hoje no mercado de meio de pagamento. Talvez a gente não tivesse as condições para poder fazer isso. E eu entendo a hecatombe apocalíptica do Carlos Afonso, mas eu acho que não necessariamente, nem sempre, eu vejo o regulador de uma forma negativa. Eu acho que, se ele acertar, a gente consegue ter um cenário de ambiente de negócios melhor, a gente consegue ter mais competição, e eu acho que esse slide ele me faz refletir. Será que não tem muitos procedimentos? O que está dando origem a todos esses procedimentos? Será que o caminho seria a continuação desses TACs, né? Você falou, em TACs a gente tem a nossa versão concorrencial, que a gente chama de TCC, mas é similar a ideia. Eu acho que talvez a gente esteja num momento, e eu tenho enxergado tanto o CAD como o Banco Central, nesse momento de reflexão. E eu acho que o regulador inteligente, o regulador que sabe fazer esse modelo de transição, ele é muito importante para que você tenha mais tecnologia, para que a tecnologia não seja reduzida e que você tenha mais espaço para novos players no mercado. Então, eu tenho um pouco mais de fé do que vocês, talvez. Obrigado, gente. Carlos, obrigada. Obrigada por essa intervenção em particular, porque acho que você fez um contraponto, do meu ponto de vista, importante aos comentários da primeira mesa, com os quais eu não poderia senão concordar, que é o papel da importância da desregulamentação para a mudança para esse processo de transformação. Mas eu concordo em gênero, número e grau, e talvez seja o cachimbo que faz a nossa boca torta, mas que, assim como a desregulamentação, a regulação adequada tem um papel fundamental na promoção da expansão e da garantia ao acesso ao resultado dessa expansão. Mudando um pouco de ângulo, mudando o ângulo ligeiramente para tratar de um outro ponto que eu comentei na abertura desse painel, Nicola, eu queria passar a palavra para você, pedir para você comentar o relatório da McKinsey sobre o relatório sobre a Brasil Digital Report. Digital, porque acho que nós estamos falando da importância da inclusão financeira, mas acho que tem uma aparente contradição aqui, que acho que seria legal ver de você. A gente fez um relatório que apresentou recentemente lá naquela conferência no Brasil, at Silicon Valley, acho que foi março, e esse relatório está online, qualquer um, se digitar Brasil Digital Report, acha ele muito rapidamente. O que a gente tentou fazer, existe um relatório dos estados da internet no mundo, né, que é o famoso Mary Meeker Report, né, que todo mundo acompanha isso há muito tempo, mas não existia uma base de dados com relação ao Brasil. E a gente tentou fazer isso, né, um recorte Brasil, e a gente fez um documento de 200 páginas, entendendo o que está acontecendo. E as conclusões que a gente chegou foram muito animadoras, né, ligada especificamente a demanda, né? Demanda por serviços digitais. O que a gente observa é que, número um, o brasileiro é extremamente conectado.
né, coisas que todo mundo já intuía, né, a gente simplesmente colocou em dados. O Brasil é o segundo mercado de WhatsApp, disso, daquilo, de várias mídias sociais no mundo, né? Ele é extremamente conectado, ele passa muito tempo na internet, né? Muito tempo online, talvez até mais tempo que nós gostaríamos que nossos filhos fizessem, mas é a vida, né? Ou seja, é extremamente... Hoje em dia, você pergunta para uma pessoa de 20 anos quantas horas você passa online, ela não entende a pergunta, né? Porque ela está online, ou ela está online, ela está dormindo, né? Então, essa é uma coisa boa do brasileiro. O problema é que a gente usa isso um pouco mal, tá certo? A gente talvez não utilize todo o potencial. A gente usa mais para mídia social do que para ferramentas de produtividade. Até, por outro lado, a gente pode chegar, o brasileiro é muito criativo, né? O brasileiro é muito empreendedor também. A gente viu lá que muitas das pessoas têm empresa própria. E ele usa a ferramenta de mídia social para produtividade, né? A gente faz negócio pelo WhatsApp, né? Dá fechado, não sei o quê, manda contrato, não sei o quê. Ou seja, as empresas, os compliance arrancam o cabelo, de vez em quando manda um cara embora aqui e ali, mas a gente continua fazendo, né? Porque o brasileiro, ele acha a forma de fazer o mercado funcionar, né? Ou seja, o mercado funciona muito mal no Brasil, né? Mas o brasileiro, ele força. E por isso que eu sou extremamente otimista com o papel da tecnologia. Porque a tecnologia, ela é democrática, né? Apesar de, eventualmente... Ou seja, até o velhinho lá, como eu, assim, de 50 anos, tal, 60, 70... Ou seja, o pessoal está online, está fazendo coisas e ele está... As pessoas que estão no campo, a gente fala, puxa, o cara está mais longe. A tecnologia é melhor para ele do que aqui. Aqui a gente tem contato, a gente dá um jeitinho. O cara que está lá não consegue, né? Então, a tecnologia tem um papel também muito democrático, né? Então, o que a gente viu nesse relatório, obviamente são 200 páginas, não vou ficar fazendo palestra aqui, até para dar tempo de pessoal falar também, é que, número 1, brasileiro está preparado para isso, né? Número 2, o brasileiro é empreendedor, né? O brasileiro é fuçador e o brasileiro vai usar essa forma e essa força da tecnologia para fazer as forças do mercado começarem a sobrepor as forças, entre aspas, do Estado ou do governo. Obrigada, Nicola. Carlos Ragazzo, já de novo para você. Como é que você vê essa... direito, fazendo um giro maior do ponto de vista de direito comparado, como é que você vê essas mudanças do sistema financeiro nacional no resto do mundo? Você acha que paralelos você traça, que experiências acho que nos são de valia, quais você acha que, porque isso aqui é uma jabuticaba, a gente vai precisar inventar um caminho novo? Não sei se a gente chega a ser uma jabuticaba, mas se eu puder só bater um ponto sobre o que o Nicola falou, e eu já volto para tentar conectar com a sua pergunta, acho que uma barreira muito grande tem a ver com a educação, né, da sofisticação que você tem do uso de tecnologia. E eu acho interessante porque algumas empresas entrantes trabalharam muito com uma dinâmica de educar o cidadão para que ele possa, de fato, né, aproveitar o melhor do que o sistema e a internet e a tecnologia podem oferecer. Acho esse um ponto, uma barreira que existe no Brasil. E também isso baseado no que acontece lá fora, né? Algumas empresas também trabalham muito em educar o consumidor para conseguir fazer isso. Eu vejo a discussão de meio de pagamento e sistemas financeiros de uma maneira geral, o mundo inteiro está discutindo isso, não é uma questão Brasil. Está todo mundo passando por altas disrupções. Você tem discussões fortíssimas acontecendo sobre marca regulatória na Europa, você tem discussões fortes aqui na América Latina, mas eu acho que o que é mais importante é entender o mindset do regulador. Porque quando você começa a entender um pouco as discussões regulatórias, você vê outros mercados de tecnologia, como a gente vê, eu vou dar um exemplo só para poder tangibilizar. Você pega o Uber, por exemplo. Quando o Uber entrou no Brasil, a gente passou por alguns ciclos que foram bem interessantes. O primeiro ciclo, e o que é engraçado, no Rio de Janeiro, nós três, né, somos cariocas, tinha uma aprovação muito grande de carioca Uber, né? O primeiro movimento, acho que o Rio de Janeiro tinha 92% de aprovação. E o regulador não gostava do Uber de jeito nenhum, né? Ele não gostava daquilo. A gente passou por 3 ciclos. O primeiro ciclo foi as tentativas em vários lugares, não só no Rio de Janeiro, de proibir. Depois teve um segundo ciclo que é muito interessante. A gente já fez alguns estudos sobre isso na GV, mas acho que é convidativo as pessoas continuarem a fazer esses estudos, que é de tentar jogar a regulação antiga de táxi no modelo com tecnologia.
né? Então, vieram discussões como placa vermelha, restrição territorial, várias discussões foram nessa direção. Eu acho que o regulador, eu acho interessante para o Brasil, é um mindset de como eu consigo viabilizar a tecnologia, como eu consigo deixar esse cara entrar, crescer e conseguir trazer mais eficiência produtiva e alocativa, né, para o consumidor, entregar mais aquilo que ele quer, entregar mais aquilo que ele está procurando. Então, acho que se o regulador conseguir entender isso, e eu acho que aqui no Brasil, em particular o sistema financeiro, é o que está mais na vanguarda, porque eu vejo uma agenda muito positiva nessa direção de você tentar trazer mais competição para o mercado e ser mais friendly para novas tecnologias. Então, embora essa seja uma discussão global, o que eu acho que é muito importante é você ver qual é o ângulo do regulador, porque o regulador pode tentar matar a tecnologia de maneira sistêmica, ele vai sistematicamente tentando matar a tecnologia, ou ele pode fomentar a tecnologia. Esse papel, para mim, que ele é muito importante. E, ao longo do que você vê mundo afora, as duas abordagens. Obrigada. Carlos Afonso, voltando para você, temos aqueles 2 slides, e acho que tem do que... suas observações na sua primeira intervenção, eu acho que casam muito bem, acho que vão perfeitamente ao encontro do último comentário do Nicola e da reação do Carlos, que é o papel, esse casamento da confiança, o papel da educação para promover a confiança. É assim que você enxerga ou essa é a minha síntese? Não, acho que é bem por aí mesmo. E, bom, e agora podendo deixar de lado a minha capa de apóstolo do caos, enfim, acho que, como vocês viram, a ideia era justamente colocar exemplos muito extremos para que a gente pudesse entender qual é o papel do regulador em usar a tecnologia para transformação social relevante. E aí é curioso que aparece a educação na fala do Nicola e o Ragazzo traz aqui no exemplo agora do Uber algo importante no que diz respeito ao uso de dados. E aí, aterrissando a discussão para o Brasil, acho que a gente tem uma situação que é importante que a gente note e saber fazer as pontes com o cenário de aplicativos e tecnologias para serviços financeiros. Primeiro internet no Brasil não é uma terra sem lei. O Brasil aprovou em 2014 o Marco Civil da Internet, que é uma lei que traz uma série de questões relevantes para esse nosso debate. Enfim, passando aqui na lateral, por exemplo, você tem, o artigo 19 do Marco Civil, que gera uma situação em que aquele que vive de conteúdos de terceiros não será, de início, responsável simplesmente porque alguém postou algo em sua plataforma. Você vai dizer, mas será que isso não é muito protetivo para as grandes redes sociais? Bom, mas também é protetivo na largada para uma startup que vai criar uma plataforma em que não é ela que está postando, mas que são os usuários que estão postando nela. Então, é interessante a gente perceber como existe aqui, por parte do legislador, uma ideia de promover uma inovação no que diz respeito à tecnologia, que o Brasil já possui numa lei que está aprovada há 5 anos. Mais recentemente, a gente pode falar da LGPD. E aí, encostando bem na discussão de serviços financeiros, enfim, o Brasil, finalmente, no ano que vem, vai começar a ter em vigor uma legislação que deixa claro o que você pode fazer com um dado pessoal. E isso, para serviços financeiros, é crucial, especialmente porque a lei já vem embarcada nela uma provisão de portabilidade de dados. Então, num cenário em que a gente consegue ter uma competição entre diferentes meios de pagamento, diferentes aplicativos e os bancos digitais realmente crescem, a possibilidade de você ter uma portabilidade de dados que já esteja prevista na lei e daí ter uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que dê os parâmetros para isso, coloca o Brasil numa situação muito interessante em termos de utilização dessas tecnologias. Agora, é claro, educação vai ser algo que a gente vai precisar ter como uma linha constante para garantir que as transformações que o direito está fazendo, elas possam efetivamente ganhar concretude. Aquele meu último slide só dizia que o direito não é a única força regulatória sozinha no mundo. Ele precisa conviver com a lógica do mercado, com a lógica social e com a lógica da tecnologia. Quase como que um cabo de guerra de 4 pontas, que se todo mundo puxar para um lado, está ótimo. Mas se a gente tiver aqui um conflito entre essas forças regulatórias, a gente pode chegar num impasse. Então, acho que esse é um desenho aqui... Só fazer um comentário. Obviamente, não sou contra investimento em educação, hipótese alguma, tá certo? Mas eu acho que se existisse um oráculo aqui, tá certo?
e tivesse uma prova, o oráculo falasse, olha, eu consigo ver o futuro, e o seu bônus desse ano vai ser dependente dessa pergunta, como você vai responder? Daqui a 20 anos, o garoto da periferia do Nordeste sabe falar inglês. E a razão disso foi, letra A, o professor da escola pública que ensinou, ou opção letra B, o app da Google que todo mundo começou a usar, eu acho que todo mundo levantaria a mão para a letra B. Né? Então, se a gente acredita nisso, gente, vamos fazer esse futuro acontecer. Vamos ajudar a Google a fazer o app para ensinar os garotos da periferia a aprender inglês, porque eles vão precisar de inglês. Isso não tenho dúvida nenhuma. Né? A gente está discutindo inglês aqui. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos precisando ensinar os meninos até, obviamente, criatividade e linguagem de máquina, e Python. Não é mais entender a usar Excel. Isso aí é coisa que os nossos, tá certo, antepassados usavam, com todo respeito. Né? Obrigada, Nicola. Provocação essa. Eu acho que estamos já numa rodada de perguntas da plateia. Acho que um dos temas que apareceu para você, acho que é mais uma vez acho que talvez o tema transversal, que é o papel da tecnologia como alavanca de produtividade. E como é que... Para mim? Para você. Acho que o que veio da plateia, acho que é o incômodo de, bom, mas now what? Como tornar isso... Como traduzir isso em termos práticos? Como se garante que essa alavanca de produtividade entregue, de fato, valor para os consumidores? Eu acho que é permitir competição. Gente, é permitir competição. É só não atrapalhar. Se a gente não atrapalha, já ajuda muito. Verdade. Primeiro fato de você ajudar uma pessoa é não atrapalhar. É tão simples quanto isso. Se você está andando com um carro com freio de mão puxado, a primeira coisa é tirar o freio de mão. O carro já vai mais rápido. O brasileiro anda com freio de mão puxado, porque ele tem 40% do PIB nas costas de imposto, tá certo? Não sei quantos dias de regulamentação para preencher os impostos, tá certo? Não sei quantas leis que o cara nem sabe mais, mas ele tem, tá certo? Ele tem que, obviamente, ele está errado, porque se o fiscal vai na empresa dele, multa, ele paga e depois recorre, e gasta 20 anos para recuperar o dinheiro. Tá certo? Então, só parar de atrapalhar já ajuda muito. Né? Eu concordo. Eu acho que tem a minha avaliação, assim, conjugando as intervenções de vocês, e acho que uma observação importante do painel anterior, que que talvez tenha chamado um tema mais suave, o que você está chamando de não atrapalhar, né? Mas a desregulamentação, sair da frente. Eu acho que tem, acho que tem um papel também de indução, de promoção, né, para usar um termo mais suave. Eu vejo como uma combinação de sair da frente, de desregulamentar, com uma outra iniciativa que é para não usar o termo educação, mas acho que é de advocacy mesmo, né, de estímulos em geral. E tem outro que é de regulamentação mesmo. E aí eu devolvo a pergunta para você, Carlos, que acho que nós somos provavelmente os mais entusiastas dessa sessão do papel da regulação. A legislação, a regulamentação, a legislação e a regulação, você acha que tem acompanhado essas mudanças tecnológicas? E o que você enxerga, e aí já mais do ponto de vista da legislação mesmo, que oportunidades e gargalos para tratar desse grande desafio? Acho que até para, enfim, responder o Nicola, fazendo assim o contraponto, eu enxergo muito direito, e até acho que a gente até concorda em certa medida, porque eu vi muito isso acontecer com tecnologia, porque eu acompanhava o trabalho do Carlos Afonso, nós trabalhamos juntos. É uma ideia de direito como infraestrutura. Né? Para que você tenha o desenvolvimento de algum mercado, para que você consiga fazer valer direitos e poder promover negócios, você precisa de um mínimo de infraestrutura. Essa infraestrutura, um dos papéis dela é promover competição. Então, é óbvio que a gente não vai chegar numa situação onde você tem uma tábula rasa e o mercado vai operar sem nenhum tipo de... restrição não é a palavra certa, mas, às vezes, de orientação, às vezes, de caminho a ser seguido. Então, para mim, é muito mais uma ideia de direito como infraestrutura. A gente tem que começar a olhar. Não vai passar um carro aqui se você não tiver uma estrada. Né? Negócios podem não acontecer, empresas novas não podem não entrar porque não existe segurança jurídica suficiente para que você consiga fazer isso.
Então, o que eu vejo, na verdade, né, que perfil de regra faz sentido daqui para frente? E até falando, né, pensando, sei lá, talvez daqui a alguns anos. E eu acho que a regulação, e eu acho, inclusive, os reguladores no Brasil, o CAD, o Banco Central, estão todos focados nessa ideia, como é que você reduz custo de entrada, que tem a ver, às vezes, com desregulação, às vezes sim, às vezes não, mas o objetivo, você tem vários caminhos, talvez, para chegar nesse objetivo. Como é que você reduz custo de entrada e como é que você reduz custo de troca? Então, quando você olha, por exemplo, para meio de pagamento, e eu acho que isso vale para serviços financeiros de uma maneira geral, como é que a gente enxerga um futuro de marketplace onde o consumidor tem nenhuma dificuldade de mudar de provedor na medida do que aquele determinado prestador de serviço oferece para ele um produto melhor? Então, esse é um cenário, sob o ponto de vista de produtividade, de eficiência, que empurra na direção certa. Não tenho dúvida com relação a isso. Eu só não sei em que estágio nós estamos, porque tecnologia é um negócio que anda tão rápido que você talvez tenha que parar um tempo e olhar para trás. E outros não. Você já tem uma situação já bem montada na sua... Como acho que como o Carlos Afonso estava falando, você precisava de uma lei de proteção de dados no Brasil. Quantos anos a gente está discutindo sobre isso? Já tem essa discussão já montada, estava aí, precisa. Porque eu acredito também, e eu vejo direito como infraestrutura. Eu acho que ele pode ser a barreira no meio da estrada, ou ele pode ser o fast lane. É a maneira como você faz a regulação que vai gerar esse resultado. Bom, desculpa, a gente está entrando num debate aqui. Por favor. Eu acho que, não tem dúvida, mas 2 pontos. Se a gente pensar no Brasil no espectro de muita regulamentação ou pouca regulamentação, assim, um ponteiro estaria assim, quase entortando para cá, né? Então, na minha visão, ou seja, a caminho é menos do que mais, número 1. E, número 2, eu acho que o nosso viés cultural sempre foi a regulamentação para proteger o coitadinho, né? No Brasil, sempre foi isso, tá certo? Todo plano econômico protege quem deve. Coitado. Protege quem deve. Tablita, tá certo? O cara vai pagar menos, né? Quem poupa, se ferra, né? Ou seja, é a cigarra e a formiga lá, né? A gente sempre protege a cigarra, né? Que fica cantando. A gente nunca protegeu a formiga, né? É verdade, né? Então, a questão aqui, para mim, é que tipo de regulamentação a gente precisa? E, para mim, é na direção de menos e deixa funcionar, deixa o pau quebrar, tá certo? Ou seja, por que tem marketplace funciona? Porque não tem nenhuma lei de marketplace. Tá certo? O dia que tiver uma lei do marketplace, ferrou. Tá certo? Porque já não pode fazer isso ou aquilo. Não tem, Carlos Afonso? Então, acho que a gente pode aplicar o que a gente estava falando sobre conteúdo de terceiro. Eu acho que tem, hein? Eu acho que tem, hein? Quando o cara da McKinsey começa a falar de direito, acho que, né, a gente começa a fazer o badilar. Então. Mas é para animar isso aqui, gente. Tava muito parado. Ninguém fala nada, ninguém levanta a mão, ninguém xinga, joga tomate. Mas, bom, temos uma lei que impulsiona o marketplace. Como é que pode isso, né? Coisa horrível. Acho que tem mais uma pergunta, para o Carlos Afonso, mas eu não resisto. Acho que do que se está falando aqui, na verdade, não é necessariamente a criação de regra, mas é da intervenção do regulador para reprimir condutas que possam sufocar a inovação e a atuação do marketplace livre e em que o melhor possa, de fato, prosperar. Não é o engessamento... Mas hoje tem muito ou pouca lei para fintech no Brasil? Tem muito ou pouca regulamentação? Por enquanto, pouca, né? Graças a Deus, e por isso que estão surgindo. O dia que tiver um monte, ferrou. Verdade. Olha, e também essa é uma cultura importante. Só se eu, enfim, puder puxar um pouquinho, no último domingo, eu atingi esse ápice da vida acadêmica que apareceu no Fantástico. Meu Deus, hein? Cuidado. O próximo passo é a capa da exame, e depois o declínio. Não almejo tanto. Mas foi interessante que era o debate sobre lojas falsas no Instagram. E aí é interessante você ver num programa de cadeia nacional o debate armado. Porque o debate é, ok, existem golpistas que usam o Instagram para lojas falsas, para você comprar uma roupa, um celular que nunca chega. Tá bom, mas
será que você tomou a cautela antes de comprar o celular e a roupa? Foi ver aquela loja, foi procurar comentários, enfim, tomou alguma cautela? E aí acho que a gente entra na questão da cigarra e da formiga que a gente está falando aqui, enfim, e de proteger aquele que é o coitado. Mas, por outro lado, também tem uma questão importante, que é saber, muito bem, deu errado, e aí, quem responde? Será que quem responde é a plataforma? Se a gente tivesse no Brasil, e, enfim, ainda bem, oxalá, não temos, uma lei que punisse claramente a plataforma por isso, eu que não queria abrir uma plataforma. Enfim, eu que não queria ter uma plataforma em cima da qual eu tivesse lojas que, porventura, podem vender celulares que jamais foram entregues. Até porque, como é que eu vou saber que esses celulares não vão ser entregues? Então, acho que esse é um bom exemplo do que a gente está discutindo aqui, nessa interface entre tecnologia, direito. É verdade. Né? E a questão, de novo, é o espírito. Né? No Brasil, você faz a lei assumindo que está todo mundo errado. Né? Está todo mundo errado até provar que você está certo. Esse é o ethos brasileiro, né? E não todo mundo está certo até provar que está errado. Usando a minha prerrogativa como regulador do tempo do painel, eu, como dado adiantado da hora, eu devolvo para vocês uma última pergunta, copiando da minha xará, a Mariana, no primeiro painel. Uma aposta, 30 segundos, uma aposta de cada um de vocês, de um padrão de comportamento atual que mudará completamente nos próximos 5 anos e por quê? Carlos Ragazzo. Peraí, como é que é? Uma aposta de um padrão de comportamento atual que mudará completamente nos próximos 5 anos e por quê? 30 segundos, valendo. Pressão isso, não? Quem sabe? É isso. Não, eu estou ali, eu estou andando, eu estou gastando meu tempo, estou tranquilo, refletindo. Eu acho que, quando eu estava falando da última vez sobre a ideia de custo de troca, hoje você tem uma certa tendência de concentração de serviços bancários. Né? Um consumidor ficar dentro de uma mesma plataforma usando várias. E eu, talvez, se eu tivesse que apostar, Open Banking, a ideia de marketplace para serviços financeiros, plataforma, eu acho que isso vai pulverizar. Carlos Afonso. Muito rapidinho, acho que uma aposta à conscientização por parte das empresas de que dado pessoal é talvez uma das principais fontes de riqueza das empresas e que o Brasil, enfim, terá uma legislação em vigor que tornará as práticas ligadas a esse dado algo efetivo. E se eu puder ser muito particular com relação a serviços financeiros, espero que, quando é o prazo de 5 anos, 5, 7 anos, enfim, que o meu banco não ache que o meu gerente me mandar uma mensagem pelo WhatsApp é uma grande inovação tecnológica. Acho que, enfim, a gente pode ser mais criativo do que isso. Oxalá. Eu não entendi se é no mercado financeiro ou em qualquer coisa da vida. Eu acho que, obviamente, talvez a tendência maior que vai acontecer é a personalização de fato, né? Não essa mensagem padronizada. Mas o one-to-one marketing, one-on-one, isso obviamente vai acontecer. Mas talvez o padrão no Brasil, que eu acho que vai acontecer, é essa mudança da mentalidade das pessoas que têm direito a um emprego, né? E não há um trabalho e é uma profissão. Eu acho que, no futuro, as pessoas vão estar preocupadas em ter uma profissão e do que ter um emprego. Muito obrigada. Nicola, Carlos Afonso, Carlos Ragazzo, muito obrigada. Obrigado a você.